Mulher 50 a mais. Você passou a vida toda reagindo. Aqui na minha região a gente fala, deu uma voadeira, voou em cima do outro, soltou os cachorros. Mas chegar nessa época, aos 50 anos ou mais, a metade dos 100 ou mais, e você pensa, será que vale a pena seguir assim? Será que a idade está trazendo para você uma reflexão? Será que eu posso ser menos responsiva? Será que posso ter mais tranquilidade? Será que posso agir ao invés de reagir? Hoje nesse vídeo eu estou falando de meditação. E se ele te interessa, fica comigo até o final, porque hoje você vai sair daqui sabendo fazer pelo menos uma técnica para ajudar a criar esse centramento na tua mente e deixar essa mente mais calma. Já eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50 a mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, sempre está disparando notícias baseadas em pesquisas científicas, muitos artigos científicos, inclusive, a gente vai mostrar um aqui nessa tela, falando dos benefícios da meditação. Mas eu sempre bato num ponto. Na verdade, ensinar a meditar não é possível. Daí você vai perguntar, meu Deus, o que você está fazendo aí então? Como é que você vai falar e ensinar uma coisa que não é possível? Calma, fique comigo até o final desse vídeo e mais. Se você não está inscrita nesse canal, se inscreva para você continuar recebendo esses conteúdos e ativa nas notificações para você não ficar fora. Nas sextas-feiras, a gente sempre vai falar do spa da alma, né? A gente vai falar de assuntos dentro dessa dimensão da espiritualidade. E por que a meditação está dentro dessa dimensão? Se através da meditação a gente também vai ter efeitos em todas as áreas da nossa vida. Porque o processo meditativo é de uma camada mais sutil para as camadas mais densas. Mas aí você deve estar pensando, mas essa Rô ela não está muito bem, ela está louca, eu acho, nesse vídeo de hoje, porque falar que não se ensina meditação, não se ensina meditação. A gente sempre vai fazer as prévias. E o que é isso? A gente ensina tudo que vem antes, porque a experiência da meditação, ela é a experiência única para cada pessoa. Isso ninguém ensina. E diante de tudo que eu venho estudando ao longo desses meus mais de 35 anos, 37 anos para ser mais exata, dentro desse caminho do yoga, e especificamente oferecendo esse trabalho dentro das 4 dimensões, tudo que eu li a respeito da meditação, tudo que eu estudei, todos os cursos que eu fiz, todos os que eu continuo fazendo, todos são unânimes em dizer que a meditação a gente não ensina, porque é o processo da experiência única, aquela experiência mais profunda dentro de você. Mas tudo o que vem antes são técnicas, como por exemplo, prestar atenção no corpo, prestar atenção na respiração, usar um mantra, uma frase, uma vela, uma flor, um símbolo, que em sânscrito a gente chama de yantra. Tudo isso são as prévias. E aí você pode perguntar também, eu tenho dificuldade de concentrar. E quem tem dificuldade de concentração, escreve aí no chat, eu tenho dificuldade, como eu faço para corrigir isso? Através dessas prévias. Então você vai começar primeiramente a criar uma condição para sua mente que seja atrativa. Exemplo, você já reparou que quando você está numa atividade que você gosta muito, o que acontece com o tempo? Voa, né? Quando você vê, tipo assim, meu Deus, estava tão bom. E aquele ditado que o que é bom dura pouco, é verdade. É verdade porque a gente... É verdade e não é verdade. Porque primeiro nós perdemos a dimensão de espaço e tempo. Quando a gente está focado numa coisa que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Então, guarda essa dica, ela é super importante.
O que eu tenho que criar para a minha mente para ela ficar atenta? Algo que seja atrativo. Você tem que começar a observar o que atrai a tua mente. O que faz a sua mente prestar atenção? É uma música? É a chama de uma vela? É um símbolo? É ficar repetindo uma palavra? É prestar atenção na respiração? Você tem que ir pelo caminho mais fácil primeiro. Não adianta você querer abraçar esse mundo da meditação e ir pela técnica mais difícil. Comece com a técnica mais fácil. Um outro ponto importante, além de eu criar essa condição, é tudo isso são objetos externos. Eu ainda tenho um objeto para deixar minha mente ali. E vejam como é interessante, né? A nossa mente, a tua mente, a minha mente, Buda diz que a mente é um macaco. E ele retrata bem isso, certo? Porque a nossa mente não para. A natureza da mente é pensar, a mente pensa. Só que esse macaco ele pode estar em muitas condições, em muitas situações. Às vezes esse macaco está dentro de uma loja de louças e está preso. O que esse macaco vai fazer? Vai quebrar tudo. Às vezes a nossa mente, num estado muito irritado, ela faz isso. Lembra? No comecinho desse vídeo eu falei, você que passou a vida sempre reagindo. E nós vamos trazendo essas reações cada vez mais para perto quando a gente tem uma mente exercitada através dessas práticas, dessas prévias técnicas de concentração para chegar no estado meditativo. E você deve estar aí super curiosa, mas meu Deus, o que é essa bendita dessa meditação? Calma, eu vou falar disso ainda, mas eu preciso explicar essas coisas antes, porque senão, na hora de chegar lá atrás, você não vai ter, lá na frente, aliás, você não vai ter o mesmo benefício. Então, eu preciso criar essa condição atrativa para essa mente que é uma mente barulhenta e às vezes essa mente é tão fofoqueira. Ela fica fofocando, é você fofocando com você mesmo, é você divagando com os teus pensamentos. Do passado, do presente, é uma mistura, é uma miscelânea, e aí você reclama, eu não tenho foco. Ora, por que não tem foco? Porque não treina a sua mente para ter esse foco. Eu escuto muito os meus alunos falando para mim que eu tenho problema de memória. Coloca um objeto aqui, logo esquece esse objeto. Mas é porque não está com atenção naquilo que está fazendo. Porque onde nós colocamos a nossa atenção, a gente não esquece. Então, esse é um outro benefício quando a gente faz as práticas de concentração, nós vamos melhorando a nossa capacidade de foco. E a nossa área de atenção, de breve atenção, é uma área frontal da cabeça. A maior quantidade de sinapses ocorre aqui. E aí faz todo sentido, por exemplo, quando a gente vê algumas figuras mais antigas, né, dentro das práticas de yoga, nesses desenhos, os bonequinhos, né, as pessoas estão olhando para o intercílio, porque essa convergência dos olhos ativa mais sinapses na parte anterior, como levantar as sobrancelhas, também ativa aqui. Olha quantas coisas interessantes que hoje a ciência está explicando. Esses efeitos maravilhosos da meditação, dessas práticas de concentração que levam ao estado da meditação. Então você cria um objeto. O primeiro processo é um processo externo, para depois a gente simplesmente entrar num campo de autoobservação e começar a ter aquelas sensações da meditação. Que sensações são essas? Uma sensação de calma, uma sensação de paz. Nos Vedas, os Vedas fazem uma alegoria, os Vedas são livros muito antigos na Índia, que são tratados de toda uma estrutura humana, não só da estrutura na sociedade, mas uma estrutura social e também uma ética de relacionamento, uma estrutura de hábitos, de higiene, de práticas espirituais. Os Vedas falam disso tudo, mas há uma nota nos Vedas que falam assim, que a nossa mente é como um oceano. E a superfície do oceano, que é a nossa superfície mental, por mais breve que seja aquele ventinho, uma brisa, já dá uma marolinha. Se o vento é mais forte, vai dar mais balanço. Se o vento é mais forte, ainda vai dar mais balanço nessa superfície.
mas é a superfície da mente que fica agitada. Vocês lembram? E se não lembram, eu vou trazer uma história aqui real de um casal que estava na Índia em 2004, quando teve aquele grande tsunami. E por coincidência, eu também estava lá. Eu estava exatamente na Índia quando aconteceu essa tragédia. Mas, outro dia eu conto essa história, mas eu quero falar desse casal agora. Eu vou contar essa história no outro dia, então fica aí nesse canal para você ir acompanhando essas histórias, porque eu gosto de contar história, eu tenho muita história para contar. Esse casal, no dia do tsunami lá na Índia, na região sul, perto de Kerala, eles estavam mergulhando, fazendo mergulho em águas profundas. Estavam mergulhando, tranquilo, lá na profundidade. Quando eles voltaram para a superfície, as ondas já tinham passado e eles viram uma tragédia. O que isso tem a ver com estado da mente e meditação? Tudo a ver. Porque é a superfície da mente que está sempre mais agitada. Mas existem áreas, existem dimensões tuas. Só que você não entra nessas dimensões, você não visita essas dimensões. E aí você fica replicando aquelas frases: eu não tenho paz, eu sou estressada, eu sou ansiosa. E aí a gente diz: eu sou, a minha ansiedade, o meu estresse. Para de falar isso. Muda esse discurso. É o cansaço, é o estresse, é a ansiedade, é a agitação. Não é o meu. Você não é isso. Isso é um reflexo ainda desses desequilíbrios. Então, quando você vai fazendo as técnicas de concentração, e aí eu falo de um mito que é: meditar é parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Meditar é sair dessa agitação da mente, a mente está lá, pensando. Só que a gente vai indo para outras camadas. E quanto mais a gente vai para as camadas mais profundas, a gente tem um feedback bem interessante. A gente passa a trazer essa paz para essa superfície. Mas às vezes essa superfície vai agitar. E aí é que entra a nossa inteligência emocional, que também é fruto da meditação. A gente vive muitas lutas no nosso dia. Você vive muitas lutas no teu dia, muitas incomodações. Você tem que lidar com filho que está saindo, filho que está em casa ainda, com o marido, com o trabalho, com luto, com doença. Você está lidando com muitas situações. Com pessoas, às vezes, que são abusivas na fala com você, pessoas que são violentas, pessoas que são homofóbicas. Enfim, a gente está lidando com uma série de preconceitos. Mas, quando essa mente é treinada na meditação, a gente escolhe que luta que a gente vai lutar. Percebe a diferença? Eu não vou entrar em toda a luta. Eu vou escolher que luta eu vou lutar. Porque senão a gente vai viver sempre naquele modo do estresse. E isso envelhece, isso enruga o rosto, isso faz a gente perder energia. E pior, a gente acaba ficando sempre a chata da história. Então o autocontrole vai te rendendo inúmeros benefícios. Além de gerar o foco para a mente, vai te trazendo essa calma e vai te trazendo esse senso mental seletivo. E quando você tiver que dar uma resposta, essa resposta ela não sai de forma mal educada. Ela sai, mas ela sai de uma outra maneira. Aí você pode também se perguntar: e a meditação, o efeito se restringe só a mim? Não. Quanto mais pessoas se encontram para meditar, isso tem um efeito bombástico. Eu vou contar uma história das inúmeras histórias que eu conheço. Foi feita uma pesquisa científica nos Estados Unidos, na cidade de Washington, por volta de 1993. E foram convidadas para ir para essa cidade aproximadamente 3.000 pessoas que já tinham o hábito da meditação. E essa pesquisa aconteceu em torno de uns 3 meses, aproximadamente, onde essas pessoas diariamente, não todas elas, mas eram feitos rodízios e blocos de pessoas meditavam. E o foco da meditação era diminuir a violência na cidade, porque Washington era uma das cidades, não sei se hoje é, vou até levantar essa informação, mas era uma cidade muito violenta, com alto índice de violência, criminalidade, homicídios, entre outras coisas.
Após o período dessa meditação, 3 meses, pasmem, a violência baixou 25%. Isso mesmo, 25%. É uma escala grande, né? São muitas pessoas, mas para uma cidade extremamente populosa, com um efeito tão grande. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que mais pessoas conseguem acalmar as suas mentes e terem objetivos nobres e coletivos, isso tem um efeito enorme. Então, não adianta, por exemplo, e isso também se aplica quando a gente faz uma oração, uma prece, a gente não deixa de entrar também num estado meditativo depois que a gente ora. Às vezes a gente faz uma oração que aquilo gera um estado de espírito tão elevado, que a sensação é tão maravilhosa, e aquilo dura um período, e depois a gente volta. Então, por que eu falei da oração e da meditação? Porque eu lembro de uma frase de Jesus, quando ele diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. E não é exatamente, Jesus não quer dizer em nome dele, mas em nome de algo espiritual, em nome de algo elevado. Então não adianta reunir várias pessoas se cada um está pensando uma coisa. Quando a gente faz meditação coletiva, a gente quer o quê? Por exemplo, vamos meditar pela paz. A gente vai trazer um objeto, uma técnica, um foco para meditar pela paz. Ah, vamos meditar em prol da saúde de alguém. Isso é incrível. Porque quanto mais pessoas canalizam essa força, a mente é... Você conhece VAP? Aquelas VAPs de limpar a sua casa, seu quintal, a sua parede? Quando o jato, se você abre a mangueira numa bitola maior e derrama água, ela vai sair quase que sem pressão. Mas quando você diminui essa bitola e coloca ali, você concentra, percebe a definição da palavra concentração? Concentração significa colocar tudo num centro. Aquela água sai com uma força. E é assim, quando várias mentes se concentram para um objetivo, aquilo tem uma força enorme, capaz de demover, de tirar aquilo que muitas vezes está sendo algo negativo. Mas comece com você e por você. As práticas em sanga, em grupo, elas são práticas também muito fortes. Mas se você não tem grupo, aproveita e começa talvez. Hoje você vai sair daqui se comprometendo a fazer 2 minutinhos de meditação por dia. E antes de nós irmos para a nossa maravilhosa prática, você já se inscreveu nesse canal? Já se inscreveu aqui nesse canal? Já ativou as notificações? Então se inscreva e ative, porque aqui a gente só divulga notícia boa, porque o que a gente deseja, o que eu desejo, é que a gente transforme essas mulheres 50 a mais em mulheres mais maravilhosas e mais poderosas do que já são, em todos os níveis desse ser. Isso é despertar a tua melhor parte. Sempre que você for sentar para meditar, não sente de preferência, tá? Não fique primeiro, não fique na sua cama. Não é o lugar para meditar. Sente na cadeira, senta no chão, sai da cama. Faça a sua higiene matinal. O período melhor para meditar é de manhã, mas não tem problema, não quero complicar a tua vida, eu quero facilitar. Medite no horário que você puder. Você pode sentar na cadeira, pode sentar com as pernas cruzadas. Se sentar no chão, pega uma mantinha, uma almofada e coloca embaixo do teu bumbum, para você ficar com a coluna mais alinhada e os joelhos devem estar sempre abaixo da linha do umbigo. Você vai relaxar as mãos e você pode tocar o dedo polegar no dedo indicador, fazendo um mudra que chama Gnana. O prefixo desse mudra significa conhecimento. Ele acalma a mente, ele ajuda bastante. Ou você vai fazer Gnana Mudra, ou você vai fazer um outro mudra. Polegares dentro da mão, fecha devagarzinho, faz uma pressão suave. Esse mudra, ele traz o estado da mente para uma situação de centramento. Feito isso, você vai fechar os olhos ou deixar os olhos abertos no ângulo de 45 graus. Eu vou ficar de olhos abertos.
Você vai relaxar o teu corpo, observar a sensação e vai trazer para o corpo a sensação de firmeza. Feito isso, você relaxa. Você pode inspirar pelas narinas e exalar pela boca soltando um som, como se fosse um som de onda no mar. Você pode fazer isso 3 vezes. Cerre os lábios. Sinta o ar entrar e sair. Sinta o ar entrar e sair. Vamos ficar 2 minutos agora observando a respiração e em silêncio. Você finaliza esses 2 minutos. Relaxa as mãos, aquece um pouquinho as mãos. Coloca as mãos em concha nos olhos fechados. Massageie um pouquinho a área do intercílio. E você já tem o efeito dessa prática, que é essa diminuição dessa atividade excessiva cerebral. Lembra que você precisa ficar na postura mais confortável. Se precisar se mexer, se mexa, deglutir, engolir a saliva, engula, piscar. Você tem que deixar o semblante relaxado. Então eu espero muito que essa técnica tenha te ajudado. Vá aumentando esse tempo gradativamente. Faça por 1 semana, 2 minutos todo dia, depois aumente esse tempo. E se você gostou desse vídeo, comenta aí, compartilhe para a gente levar essa mensagem de equilíbrio para mais e mais mulheres. Namastê!